Oi pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre enxertia. Eu e o Cá vamos trabalhar junto hoje. Bora lá? E aí, pessoal, tudo certo? Bora falar de enxerto hoje, então? Vamos lá? Bom, pessoal, queria iniciar aqui fazendo um agradecimento todo especial ao professor, mestre Carlos Tramujas, porque ele, na última live, ele comentou sobre o nosso canal Bonsai Ciência, o meu trabalho, da Andressa, e assim, gente, é difícil explicar o quão feliz eu fiquei, né? A Andressa até diz, nossa, o Carlos está emocionado. E realmente, pessoal, eu tenho uma admiração incrível pelo trabalho do Carlos, pelo tudo que ele já fez e pelo que ele faz pelo bonsai brasileiro e mundial. E ele, na segunda parte da live, comentou, ele fez uma explicação e uma demonstração incrível sobre o enxerto, e ele comentou numa parte, o Carlos e a Andressa podiam falar isso no Bonsai Ciência, então nós estamos aqui para falar sobre o enxerto, e foi por isso que a gente acabou fazendo esse vídeo, realmente porque eu achei muito bacana, fiquei muito feliz, e ainda estou feliz por causa disso, e então vamos falar um pouco de enxerto. Mas como que a gente pode começar? Vamos ver como que o nosso dicionário brasileiro ele encara o enxerto. O que é o enxerto pela palavra enxerto, né, pessoal? Ele coloca lá que é a inserção de uma gema, broto ou ramo de um vegetal em outro vegetal, para que se desenvolva como na planta que originou. Bom, é aquela coisa, né, pessoal? O enxerto ele é utilizado de várias formas. Ele pode ser utilizado no bonsai, ele é utilizado aí na agricultura de forma muito mais ampla, no sentido de volume de produção, né? E no bonsai a gente tem que pensar numa coisa. Eu, pro bonsai, não vejo como sendo totalmente certo isso. Por quê? Porque a gente usa muito o auto-enxerto. E eu, particularmente, gosto mais do auto-enxerto, porque tu mantém as características exatamente como são daquela planta, né? Em algumas situações. Em outras situações, tu quer fazer um enxerto externo mesmo. Por exemplo, quando tu quer trocar a folhagem, como logo a gente vai ver, né? Então, como tá aqui, tá bacana, mas não serve para todas as situações do bonsai. Tá legal? Então vamos falar um pouquinho e vamos começar falando um pouquinho aí dos principais objetivos do enxerto, da enxertia. Depois a Andressa vai falar um pouquinho por que o enxerto funciona, como funciona, por que pega ou não pega o enxerto. E lá no finalzinho eu volto de novo falando por que muitas vezes pode dar erro, pode dar alguns problemas aí quando a gente faz enxerto. Tá legal? Então bora lá? Olha lá, pessoal. Dentre os objetivos que a gente tem, um deles pode ser, por exemplo, quando a gente quer colocar um galho num local da nossa árvore onde não saiu uma brotação nova, onde a gente não conseguiu com que a árvore fisiologicamente ou naturalmente emitisse ali um broto para que formasse um novo ramo. E aí vou fazer um agradecimento super especial aí ao professor Júlio. Ele é o professor da Escola Eugene Bonsai, ele é meu professor. Pessoal, hoje só tem gente fera aqui, tá? Comecei falando do professor Carlos Tramujas, agora do Julião, e vocês vão ver que tem aí um trabalho da professora Eloá Casagrande também, que eu não sei se é a primeira, mas é uma das primeiras mulheres bonsaístas aqui do nosso Brasil. Eu acredito que é a primeira. Legal, né? Que trabalho incrível. Adoro o trabalho da professora Eloá. Então, agradecer ao professor Júlio pelas maravilhosas fotos. Vocês vão ver aí o nível de técnica avançado que o professor Júlio usa nas enxertias, nos trabalhos que ele faz. Então, vamos dar uma olhada. Valeu aí, Julião. Aqui está o arroba dele, segue lá no Insta. E pessoal, já aproveita para curtir aí esse vídeo, né? A gente agradece bastante. É uma forma de saber que vocês estão gostando do nosso material. Tá legal? Obrigadão. Bom, então, pessoal, colocar galhos, né? Vamos pegar um exemplo, esse cambuim. Olha que maravilha de árvore. Essa árvore, faltava aqui um galho nessa posição para dar profundidade, para que a árvore ficasse mais harmônica. O que o professor Júlio fez aqui? Olha que bacana. Ele colocou aqui um enxerto. Vejam aqui, nós temos a entrada do enxerto e aqui nós temos a saída. Nesse momento aqui, depois que o enxerto ele passou já a unir aos outros tecidos vegetais do porta-enxerto, que é a outra parte da árvore em si, né, a linha de tronco, ele passou aí a ganhar mais espessura e compor essa estrutura da árvore. E ficou muito bacana, né? Muito legal. Aqui, pessoal, vamos dar um exemplo de raiz. O enxerto também é utilizado para que a gente possa colocar uma raiz numa posição onde a gente esteja com problema, né? Porque a árvore não emitiu uma raiz ali, a gente não está conseguindo fazer com que tenha algum tipo de emissão de raízes para formar uma raiz mais grossa de sustentação e compor também a estética do nosso bonsai. Vejam que esse ácer aqui, ele está com uma conicidade bonita, ele tem algumas raízes saindo em posições bem interessantes, mas aqui nessa parte aqui, está faltando uma raiz. Então a gente pode fazer um enxerto para que a gente consiga colocar uma raiz aí e melhorar a distribuição radial das raízes do nosso bonsai. Muito legal, né? Outra coisa muito bacana, pessoal, olha aqui que essa técnica, eu acho incrível isso. A gente pode fazer com que a gente una características de duas espécies semelhantes numa árvore só.
Olha aqui o que o professor Júlio fez. Ele combinou aqui uma estrutura do Pinus eliote, tá? Que é o que nós temos aqui. Vejam que a massa verde original está aqui em cima. E ele fez uma troca da massa verde dessa árvore, colocando o Pinus pinea. Olha que bacana. Então, a gente já tem aqui embaixo as características da massa verde da enxertia, né? Então, aqui a gente consegue ver que foi unida, então, as características do tronco dessa árvore com as características de massa verde de outra espécie, mas que tem características semelhantes e, por isso, o enxerto é viável. Muito legal, né? Aqui outro exemplo fantástico. Mais de uma vez, pessoal, aqui o nosso porta-enxerto é o Pinus eliote, né? Vejam que incrível o movimento aqui desse tronco, a linha de tronco, né? A casca desse pinus. O que o professor Júlio fez aí? Ele conseguiu fazer um enxerto com pinheiro vermelho. Legal, né? Então, essa parte aqui, pessoal, já é uma enxertia por encostia. Naquele que a gente viu do cambuim, era uma transfixia. Agora aqui nós estamos trabalhando com uma encostia. Tá legal? E olhem aqui, a gente consegue ver melhor onde foi feito esse procedimento, né? Então, nós temos aqui o galho vindo do pinheiro vermelho, né? Em contato aqui com o Pinus eliote, e aqui ele vai conseguir, então, gerar um novo ramo, modificando essa massa verde. Incrível, né? Coisa de louco. Então tá, pessoal, outra coisa que a gente consegue fazer, olha ali, ó, otimização da cicatrização. Quando que a gente pode fazer isso? Se a gente tem uma lesão numa árvore que a gente, naquele momento da lesão, tu já não tem tanta seiva passando próximo, ela está demorando para fechar, e tu fizer um enxerto que saia próximo a esse corte, à medida que esse enxerto pega e ganha densidade, aumenta a passagem de seiva, ele também tende a facilitar o fechamento dessa cicatriz. A gente pode melhorar a estética quando a gente esconde, por exemplo, defeitos. Isso se utiliza muito nos ficus. Às vezes tu tem uma lesão muito grande, demoraria muito para fechar. A gente sabe que a madeira dos ficus, ela degrada com uma certa facilidade, né? Então, muitas vezes o pessoal faz o quê? Faz uma encostia nos tecidos vivos dessa árvore e esconde aquele defeito. A partir do momento que o enxerto pega, então tu vai acabar cobrindo aquela lesão. O pessoal faz muito isso com as raízes aéreas também, né? Consegue emitir raízes aéreas, essas raízes vão fundir com o tronco da árvore e vão esconder também essa lesão ou esse defeito que não agrada visualmente, né? Depende da árvore. Outra condição é uma melhor adaptação ambiental ou fitossanitária, isso a professora Andressa vai falar um pouquinho melhor mais adiante. A transferência de maturidade, que é muito utilizado na agricultura, onde tu vai adicionar os enxertos numa árvore e esses enxertos já têm uma maturidade, fazendo com que as árvores frutifiquem antes, né? Que isso comercialmente é bem interessante. E o último exemplo que eu coloco aqui, pessoal, fusão de troncos não é enxerto, né? Mas ele utiliza os mesmos mecanismos fisiológicos de união dos tecidos para que ele forme o tronco da nossa árvore. E aí eu tenho um exemplo aqui magnífico da professora Eloá Casagrande, olha que legal, onde tem a união de 3 troncos de um ficus nerifolia. Então, olha que bacana aqui. Essa árvore aqui, ela foi unida por 3 árvores diferentes e soldou aqui, ele fez essa formação dessa base maravilhosa. Então, a gente tem essa árvore hoje aqui com uma bela formação, perfeito? Porque houve aí sim a fusão entre os troncos. Como eu falei, não é enxerto, mas usa os mesmos mecanismos de união aí dos tecidos, beleza? Vamos lá com a professora Andressa para ela falar como é que isso ocorre? Bora! Oi, pessoal, tudo bem? Então, tô por aqui para explicar para vocês o que a gente tem aí de histologia por trás da enxertia, tá? Então, o que é histologia? O estudo dos tecidos vegetais. A gente precisa entender do que a planta é formada para conseguir entender por que ela se comporta da maneira que ela se comporta. Então, assim, quando eu pego uma planta que já tem uma certa maturidade, um caule grosso, ela tem o que a gente chama de crescimento secundário, que é um crescimento em espessura. Então, nesse sentido, geralmente ela vai sempre apresentar 6 camadas de tecidos, que são de fora para dentro, acompanha aqui comigo. O suber, mais externo, que a gente chama de casca da árvore. O felogênio, que é o câmbio da casca. A feloderme, que é um tecido de preenchimento, que a gente chama de parênquima. O floema, que carrega os produtos da fotossíntese das folhas em direção ao tronco, às raízes. O câmbio vascular,
que é quem produz floema para fora e xilema para dentro, e o xilema que transporta a seiva bruta, ou seja, a água e os elementos minerais da raiz em direção às folhas. Então, por que estou explicando isso aqui para vocês? Vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente pratica a enxertia, a gente precisa fazer uma lesão na planta, né? A gente precisa cortar pelo menos uma parte do caule ou da raiz até conseguir encontrar aquela parte mais durinha dela, tá? Que é esse xilema mais antigo. Esse xilema mais antigo é um xilema que já não tem mais função de transporte de seiva bruta. Ele é um xilema que está morto, que não está funcional, que está ali basicamente para sustentar a planta. O xilema mais externo, esse que fica logo abaixo do câmbio, ele é um xilema que tem duas funções, que vai funcionar para sustentar a planta e principalmente para transportar a seiva bruta. E aí, Andressa, o que isso tem a ver com a enxertia? Por exemplo, se eu quiser fazer com que este brotinho aqui, essa estaquinha, essa mudinha, funcione para que ela consiga se fusionar a essa outra planta aqui, eu preciso conectar os tecidos vivos e funcionais dela aos tecidos vivos e funcionais dessa planta de baixo, essa planta suporte, que a gente vai chamar de cavalo. Essa planta que nós estamos enxertando, a gente geralmente chama de cavaleiro. Qual é a ideia por trás disso? Tá? O segredo de tudo isso está especialmente nos dois câmbios. O felogênio, que é o câmbio da casca, e o câmbio vascular, que é, enfim, o câmbio que dá origem ao sistema vascular, ao floema e ao xilema. Então, o que o felogênio faz? Esse daqui é um conjunto de células que se multiplica bastante e que consegue dar origem, quando se acumula para fora, a um tecido que a gente chama de suber, casca da árvore, e para dentro a um outro tecido que a gente chama de feloderme. O câmbio vascular também é formado por células que têm uma alta capacidade de divisão celular e que as células que ficam para o lado externo dão origem ao floema, carregam nutrientes para as raízes, e as que ficam para dentro dão origem ao xilema, que carregam água e nutrientes minerais para as folhas. E aí, qual é a grande sacada por trás disso? Essa planta aqui de baixo, a planta, né, da qual eu cortei a parte aérea, o meu cavalo, ela vai ter essa parte que não é funcional, o xilema lá só de sustentação, e vai ter essa parte funcional. Se eu pegar este brotinho, essa mudinha, e encaixar a parte viva dessa mudinha na parte viva desta planta que está servindo de cavalo, provavelmente o câmbio da casca e o câmbio vascular de uma e de outra planta vão continuar proliferando, né? Essas células vão continuar se dividindo, se multiplicando, e em algum momento elas vão acabar se encontrando, se reconhecendo e vão contribuir mutuamente para a formação de quê? No caso do câmbio felogênio, para formar suber para fora, feloderme para dentro. No caso do câmbio vascular, para formar floema para fora e xilema para dentro. Isso significa que os tecidos dos dois vão acabar se fusionando por causa da grande capacidade de multiplicação celular e de reconhecimento celular dessas células aqui do felogênio do câmbio vascular. Então, não adianta nada, por exemplo, fazer um buraco aqui no meio da árvore, né, naquela parte morta ali, e simplesmente enfiar ali um galhozinho e esperar que aquilo dê certo. Dificilmente vai dar certo se eu não conectar as partes vivas do cavalo e do cavaleiro, ou seja, do enxerto e da planta enxertada. Essas células vivas precisam se encontrar, proliferar e contribuir mutuamente para regenerar os dois tecidos e fazer com que tudo isso dê certo. Então, para a enxertia funcionar, existem dois critérios básicos. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, pessoal, tu precisa conectar as partes vivas da planta, ou pelo menos promover uma proximidade entre essas partes vivas, tal qual o crescimento delas faça com que elas se encontrem. O felogênio de uma planta encontre o felogênio de outra, o câmbio vascular de uma planta encontre o câmbio vascular de outra. Ai, mas eu não consigo enxergar onde começa um tecido e termina outro quando eu faço um corte na casca da árvore.
Não tem problema. Quando tu faz um corte na casca da árvore, vai chegar um momento que tu encontra uma parte bem dura, né? Bem resistente. Essa parte bem dura, bem resistente, é esse xilema mais interno que serve só para sustentação. Isso significa que essa parte mais molenguinha que tu conseguiu tirar é a parte de tecidos vivos. Então, se tu encostar o teu enxerto ali, provavelmente essas células vão ter a capacidade de proliferar, se encontrar e contribuir mutuamente para a regeneração de tecidos e, por consequência, para a fusão das duas plantas, tá? Então, esse é o primeiro critério. Tenta promover o encontro das partes vivas da planta, tá? De uma e de outra. Em segundo lugar, pessoal, não é qualquer espécie que isso vai funcionar. Essas espécies, elas precisam ser pelo menos próximas do ponto de vista evolutivo. É muito difícil dar certo, por exemplo, tu querer fazer um enxerto de, sei lá, uma samambaia em uma macieira, sabe? Uma é uma pteridófita, outra é uma angiosperma, são grupos de plantas completamente diferentes, tá? É que nem tu querer, sei lá, dar o rim de um cachorro para uma pessoa. Não vai funcionar, tá? Por quê? Porque essas células são tão distantes evolutivamente falando que elas têm tantas diferenças entre si que elas não se reconhecem, não se aprovam e não vão conseguir se fundir para formar tecidos semelhantes. É muito raro plantas distantes evolutivamente falando conseguirem formar um enxerto viável. Então, qual é o tipo de planta que é o mais indicado? Ou são plantas da mesma espécie, tá? Ou quando tu faz o autoenxerto, ou então plantas pelo menos próximas evolutivamente falando, da mesmo gênero, da mesma família, tá? Então, se tu tá tentando unir duas asteráceas, legal, existe uma maior probabilidade de funcionabilidade, ok? Então, essa é a ideia, tá? Então, são as duas principais regras. Tenta unir as partes vivas da planta para que tu tenha uma maior facilidade de fusionar os tecidos de uma planta e de outra, e daí a raiz de uma consegue enviar água para o xilema da outra, e as folhas de uma conseguem enviar glicose para a raiz da outra. E essas plantas têm que ser próximas evolutivamente falando, tá? Espécies parecidas, famílias semelhantes. E é claro, cuida sempre da saúde dessas plantas. Essa planta ela não pode estar debilitada imunologicamente. Aí vai ser mais difícil que ela consiga se regenerar. Certo? Então, eu vou chamar o Cá de volta aqui para dar uma mãozinha e obrigada por estarem aqui comigo. Um beijão. Voltamos aqui então, pessoal, para a gente falar um pouquinho do porquê que algumas vezes o enxerto ele não pega, a gente diz, né? Quando a gente tem algum insucesso aí na nossa enxertia e aquele enxerto acaba não funcionando, tá legal? Então nós temos vários motivos aqui são alguns dos principais e aqueles que têm uma maior probabilidade de ocorrer. Vamos lá então. A época é inadequada, então, como muitos procedimentos no bonsai, a época que a gente está fazendo o enxerto também é importante, certo? Aqui teria assunto para a gente falar muito, mas acho que já falamos bastante, então vamos mais aí focar e listar aquilo que pode dar problema no nosso enxerto. Então, a época, o método escolhido inadequado, se a gente vai fazer uma transfixia, se a gente vai fazer uma encostia, se a gente vai fazer algum outro procedimento. Né? É importante a gente estudar a espécie que a gente está utilizando e qual a melhor forma de fazer esse procedimento nessa espécie. Óbvio que algumas espécies aceitam muitas formas e técnicas de trabalho, mas outras não. Então a gente não pode sair fazendo enxerto de qualquer forma sem saber se ele é viável ou não para aquela espécie, tá legal? Incompatibilidade de espécies, a professora Andressa já falou, né? O porte inadequado do enxerto ou do porta-enxerto, então é importante que eles tenham portes compatíveis para que sim, esse enxerto seja eficaz e que ele pegue, como a gente diz. A gente não pode ter o enxerto ou o porta-enxerto prejudicados. O que significa isso? Bom, se a planta tiver com uma saúde prejudicada, se quando a gente for passar o enxerto, rachar esse galho, por exemplo, qual é a chance de dar um problema? Gente, pode ser grande. Esse galho ele vai ter que se recuperar antes de ele ganhar uma densidade maior, dele ter um crescimento secundário para depois, por exemplo, numa transfixia, ele ganhar aquele volume e conseguir aí fazer a conexão entre os tecidos, né? Então, sempre que a gente vai fazendo o procedimento, a gente tem que fazer com muita perícia, muito cuidado, avaliar a saúde do enxerto, do porta-enxerto, como a gente está fazendo o procedimento, senão a gente pode ter problema. Uma planta com pragas também é uma planta que geralmente ou muitas vezes está com a saúde prejudicada. Isso sim também pode prejudicar aí o nosso trabalho no enxerto.
né? Equipamentos impróprios. Pessoal, a gente tem que utilizar equipamentos bem afiados, que façam um corte limpo, não pode mascar os tecidos vegetais, porque essa lesão nos tecidos vai dificultar também no momento de soldar esses tecidos vegetais, para que eles consigam aí fazer a conexão dos tecidos e a passagem eficaz da seiva. Então, é a mesma coisa quando a gente faz um procedimento para cicatrização. Se nós conseguimos fazer um corte limpo, a gente consegue também fazer com que a gente melhore a cicatrização mais rápido. Funciona parecido aí quando a gente trabalha com enxerto, tá legal? Contaminação dos tecidos no processo. Pessoal, é importante termos ferramentas limpas. Muitas vezes a gente não leva em consideração. A gente deixa aquela ferramenta ali com terra, ferramenta úmida, ferramenta oxidada. Eu tenho bastante cuidado com isso porque eu trabalho muito com microbiologia. Se nós tivermos ali micro-organismos que possam afetar esses tecidos, e são tecidos que serão abertos, pode ser que também essa soldagem, essa conexão dos tecidos seja prejudicada. Então não custa limpar, passar um álcool 70, fazer uma limpeza bem feitinha ali. Tem várias formas de fazer isso, né, pessoal? Mas deixar essa ferramenta bem limpa e bem afiada para que a gente possa fazer o procedimento. Outra coisa importante, inabilidade do enxertador. Pessoal, obviamente que quanto mais a gente trabalha no procedimento, mais a gente ganha experiência, mais a gente tem afinidade com a técnica e maior a taxa de sucesso. Então, acho que é sempre importante quando a gente tem uma árvore boa, uma árvore que a gente goste, uma árvore que a gente preze pela saúde dela, que a gente entenda qual é o nosso nível de habilidade para fazer o procedimento. Se a gente não tem experiência com a técnica, é interessante consultar algum professor, algum técnico, alguém que trabalha com bonsai, que trabalha com a técnica naquela espécie, para te fazer o procedimento da melhor forma possível. Ou até essa pessoa, se ela puder te auxiliar nas primeiras vezes, muito melhor. A tua taxa de sucesso vai ser muito maior, né? E a condução inadequada após o procedimento. Pessoal, não é só fazer o enxerto e deixar ali. Tem uma série de cuidados que a gente tem que ter para que realmente ocorra aí uma recuperação daqueles tecidos, para que eles possam se encontrar e formar um tecido onde a seiva vai passar por esses tecidos de forma eficaz e formar aí um organismo, digamos assim, único, né? Onde ele consegue, então, passar o xilema, o floema e crescer esses ramos da forma com que a gente busca depois do enxerto, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez. Se vocês curtiram aí, curtam aqui também, comentem e mande para os amigos, tá bom? Um abração e até a próxima. Valeu!